Bem, retornamos agora na unidade 2, né, que seriam os princípios do planejamento. Nessa unidade, a gente vai entender a concepção de planejamento voltado para uma dimensão do futuro, né? E aí a gente pode atribuir 4 princípios gerais. O primeiro deles seria o princípio da contribuição aos objetivos. Também temos o princípio da precedência do planejamento, organização, direção, controle. E o princípio da maior penetração e abrangência em uma determinada realidade. E aí o princípio da maior eficiência, eficácia e efetividade, que seria o objetivo de como maximizar os resultados e minimizar as deficiências em determinado planejamento. E aí nos níveis de planejamento, a gente pode ver que os planos podem incluir períodos de longo a curto prazo, como podem também envolver a organização inteira, uma divisão ou um departamento, ou ainda uma determinada tarefa. E aí de longo prazo, a gente vai ver na apostila, um planejamento estratégico, que seria um planejamento mais amplo e abrangente de toda uma organização. É um processo de seleção dos objetivos de uma organização e a determinação das políticas e dos programas. De médio prazo, a gente pode entender o planejamento tático, que seria abranger cada departamento ou unidade da organização. E aí as políticas, né, desse planejamento tático, eles constituem um exemplo de planos táticos que vão funcionar como guias gerais de ação de uma determinada organização. E aí, como curto prazo, o imediato, a gente vê o planejamento operacional, que seria o alcance de metas específicas. E aí, como os tipos de plano, né, que a gente pode definir. Na verdade, o plano ele vai se definido como um produto imediato do planejamento e que ele vai ter como propósito a previsão, a programação e a coordenação de uma sequência lógica de eventos, os quais deverão conduzir o alcance dos objetivos que os comandam, né? Que seria aquele o que, quando, como, onde e por quem, né? Esse seria o propósito de você criar um plano. E aí a gente vê mais especificamente o planejamento participativo. E aí a gente entende maior a abrangência social, isso vai ser melhor para a gente conseguir compreender isso dentro do âmbito do serviço social. Né? Tem uma visão mais compatível com o serviço social. E aí seria por quê? Porque ele tem a necessidade de conhecer uma determinada realidade social, seja de uma comunidade, seja de uma instituição em si. E aí o planejamento participativo ele vai atuar como uma ferramenta de intervenção direta numa determinada realidade social. Por quê? Porque ele não tem como objetivo final, o primeiro, né, o lucro, mas sim contribuir para a construção daquela realidade. O que seria isso? Construção do ser humano e da realidade humana, né, que a gente chama. E aí também no planejamento participativo a gente vai verificar que os autores, né, que falam do planejamento participativo, que não existe uma participação da população nessas sociedades. O que seria isso? Não existe uma participação dos usuários em determinadas políticas. Seriam umas situações que são decisões tomadas de cima para baixo. Elas não buscam entender o que é para aquela realidade social, o que aquelas pessoas elas querem. São simplesmente ações dadas de cima para baixo. E aí esse planejamento participativo ele visa estabelecer uma ferramenta para que as instituições, grupos, movimentos sociais ou até mesmo o próprio governo possam ter uma relação e ser direcionados a influir na construção externa daquela realidade. E aí também visa entender o homem, né, a partir da sua racionalidade, como um ser humano também que planeja e que tem o poder de transformar suas ideias em ações. E aí a gente também vê uma construção conjunta dos rumos e dos caminhos, não uma coisa só de cima para baixo, mas uma construção conjunta dos rumos, dos caminhos, né? Que é aquela política, aquele plano, ele vai ter como finalidade. Isso seria que a gente chama de um controle social, não controlar aquela comunidade, mas um controle social de que eles têm acesso à tomada de decisões. Seria um controle social democrático, né, nesse planejamento participativo.
E ele também vai atuar como um espaço de ensino prático, reflexivo. E aí a gente fala que isso seria um processo de empoderamento dos usuários. Eles vão tomar consciência do que está sendo feito, para que está sendo feito. Então eles se empoderam que as suas decisões, a sua reflexão sobre aquela determinada ação, ele pode inferir alguma mudança no futuro, do seu futuro, no futuro daquela comunidade.